Linguagem C, aula 35, professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Programa que calcula juros compostos. Peço a você que não está familiarizado com a parte matemática do cálculo de juros compostos, que faça uma pesquisa na internet sobre a forma de se calcular juros compostos na matemática. Este programa vai abordar apenas a parte da linguagem C. Neste programa, criei uma função chamada calcjuros, que retorna um valor do tipo float. Ela também recebe um valor do tipo float chamado montante e outro valor do tipo float chamado valor. Dentro da função eu declarei a variável do tipo float chamada juros e disse que juros é igual ao montante menos o valor. Essa função então vai retornar o valor de juros. Em seguida, criei uma outra função que retorna também um valor do tipo float chamada calctotal. Essa função vai receber um valor do tipo float chamado valor, um valor do tipo inteiro chamado tempo e um valor do tipo float chamado taxa. Então o valor é do tipo float porque pode conter centavos, casas decimais, tá? Tempo é a quantidade de meses. Esse programa só vai calcular meses de 1 a 1, tá? Não vai calcular um mês e meio, um mês e um terço, um mês e um quarto, tá? Então, por isso que aqui a variável tempo é do tipo inteiro. E a taxa também pode ser com casas decimais, tá? Pode ser uma taxa de juros de 1,2%. Então aí a taxa foi declarada como float. Dentro da função eu declarei uma variável do tipo float chamada montante e disse que montante é igual a essa fórmula aqui, tá? Dentro da fórmula eu tenho a função PAL, que já é uma função padrão da linguagem C, que calcula a potência. Para calcular a potência utilizando a função PAL, eu tenho que informar antes da vírgula qual é a base da potência e após a vírgula qual é o expoente. Então, por exemplo, se eu quiser calcular 2 elevado ao quadrado, eu tenho que informar aqui 2 antes da vírgula e 2 após a vírgula. Aí a função PAL vai retornar o valor de 2 elevado ao quadrado. Então aqui eu disse que PAL vai calcular a potência de 1 mais a taxa dividido por 100 e elevado ao tempo. Tá? Então aqui a taxa dividida por 100 porque se trata de uma porcentagem, né? Então, por exemplo, se o usuário informar que a taxa é 1, a taxa é 1%, então eu tenho que dividir a taxa 1 por 100, tá? Então aí existe essa necessidade aqui de fazer essa divisão. Vou dizer que a função calctotal vai retornar o valor que estiver em montante. Em seguida, na função main, temos aqui as variáveis do tipo float, taxa, total, valor e juros. Do tipo int, tempo, que vai guardar a quantidade de meses, e a variável do tipo char, continuar. Neste programa eu criei um rótulo. Um rótulo é como se fosse um título
que nomeia toda a parte que vem posterior a ele, tá? Então todo esse trecho que está abaixo dele recebe o nome de início. Então, para criar um rótulo, eu tenho que colocar aqui o nome do rótulo seguido de 2 pontos. Eu então exibo o título do programa na tela, peço ao usuário para digitar o valor do empréstimo, leio esse valor e guardo na variável valor, peço ao usuário para digitar a quantidade de meses e guardo esse valor dentro da variável tempo, peço ao usuário para digitar a taxa de juros e guardo esse valor dentro da variável taxa. Em seguida, eu digo que o total é igual ao valor que a função calc total retornar. Só que para a função calc total retornar um valor, eu tenho que enviar para ela o valor que vai ser emprestado, o tempo, ou seja, a quantidade de meses que vai ser emprestado, e a taxa de juros. Em seguida, eu digo que juros vai ser igual ao valor que a função calc juros retornar. Mas para a função calc juros retornar um valor, eu tenho que enviar para ela o total que veio daqui e tenho que enviar para ela qual é o valor que foi emprestado. Exibo na tela então o total, o valor total da transação. Exibo o valor das parcelas, que vai ser o total dividido pela quantidade de meses. Exibo os juros cobrados, que vai ser o valor que está em juros. Em seguida, eu pergunto se o usuário deseja continuar, sim ou não. Leio o valor que o usuário digita e guardo dentro da variável continuar. Em seguida, eu uso a função while para me certificar de que o usuário digitou S ou N. Um erro muito comum é colocar aqui o operador OU, tá? Porque na língua portuguesa nós falamos se o usuário digitou S ou N. Então, o que nos vem à cabeça é colocar ali, na condição do while, o operador lógico OU, tá? Só que aí estaria incorreto. Por quê? Vamos supor que eu coloque OU aqui e digite não, ou seja, N. Então o while vai vir aqui e vai perguntar: N é diferente de S? A resposta é sim. Então ele vai fazer isso aqui. Se eu coloco o valor S, ele vai perguntar: S é diferente de S? Não. Só que aí ele vai perguntar, se estou fazendo a hipótese se tiver ou aqui, tá? Não. Só que aí ele vai perguntar: N é diferente de N? Não. Então, nós temos aí que se eu digitar N, ele vai comparar o seguinte: N é diferente de S? Sim. Então ele já entra aqui e já faz esse bloco. Agora se eu digitar S é diferente de S? Não. Aí ele pergunta aqui: S é diferente de N? Sim. Então ele já entra e faz aqui.
tá? Então, eu digitando N ou S, ele vai fazer isso aqui. Se aqui estiver escrito O, tá? Então, sempre que o usuário digitar S, ele vai ficar exibindo essa mensagem aqui, tá? Agora, se eu colocar E, não. Por quê? Se eu disser, se o usuário digitar N, N é diferente de S? Sim. N é diferente de N? Não. Então aí ele não executa isso aqui. Se o usuário digitar S, S é diferente de S? Não. Então ele já não executa isso aqui. Tá? Então é isso que eu quero. Se o usuário digitar N ou S, eu não quero que ele entre aqui. Tá? Então por isso que eu coloquei E. Agora se eu colocar OU, tanto se o usuário digitar S quanto se o usuário digitar N, ele vai ficar aqui, ó. Tá? Então não é isso que eu quero. Eu não quero que apareça essa mensagem aqui novamente se o usuário digitar S ou N. Só quero que ele entre aqui, por exemplo, se o usuário esbarrar no teclado e digitar W, né? W é diferente de S? Sim. W é diferente de N? Sim. Aí ele entra aqui e fala assim, ó, digite S ou N. Deseja continuar, sim ou não, tá? Então, fiquem atentos aí ao operador OU e ao operador E. Em seguida, eu faço o seguinte teste. Continuar é igual a N. Se continuar for igual a N, é para ele sair do programa, tá? A função aqui exit com o valor 0, informando o valor 0 para ela fecha a janela do programa, tá? Termina a execução do programa. E se o valor não for N, então é para ele voltar para o início, tá? Ó, go to início, ou seja, vá para o início. Ele vai voltar aqui, vai fazer tudo de novo, vai exibir o título, vai pedir para o usuário digitar os valores e vai exibir os valores, tá? Enquanto o usuário disser sim, ele vai ficar voltando para o início. Então eu vou apertar aí F9 para vocês verem como fica a execução do programa. Então está lá o título do programa, digite o valor do empréstimo, 7.000. Digite a quantidade de meses, 12. Digite a taxa de juros, 1,5. Então ele exibe o valor total, o valor das parcelas e os juros cobrados. Pergunta: deseja continuar? Sim. Então olha lá, ele volta para o título, pede para digitar novamente os valores. 7.000, 12 meses, 1,5. Deseja continuar? Vamos supor que eu aperte W. Olha lá. Digite S ou N. Deseja continuar? Se apertar H. Digite S ou N. Deseja continuar? Agora se apertar N, encerrou o programa.